Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas no Flu, na FluX, na Flux. Vamos falar sobre JK e Léo Fernandes. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre o meu divã. Bom, pra quem não sabe, né, eu sempre analiso algumas tretas que são importantes, justamente até mesmo por conta de questões realmente que podem surgir de vocês. Então, vamos nessa porque é muito interessante. Vamos falar primeiro sobre JK. E pra quem não sabe, né, começou justamente de uma pauta que fala sobre isso, né? Que infelizmente não tá abrindo aqui, não sei porquê. Mas só pra falar aqui. O Lucas Nascimento, ele escreve aqui: não tem nada a ver uma coisa com a outra, mano. Ele odiar o Flamengo não anula o fato dele ter a nossa cara. O estilo de vida, favelado, matador e polêmico. Impossível não ter a cara do Flamengo. E aí o Flapost até coloca, né? Diga um ator que nasceu para o papel, mas ainda não rolou. Né? Aí você faz assim, deixa esse moleque bater lá fora e voltar. O próprio Wendel aqui, muita coisa. Ele tem a cara, mas perceba que ele tem uma identificação com o Fluminense. Sim, esse moleque ainda vai vestir o manto sagrado. E bom, é aquilo, né? É justamente a questão do imaginário, né? Então, a primeira coisa que a gente se faz necessário é: torcedores do Flamengo falam em JK no Mengão, né? No Flamengo. Isso é importante a gente falar sobre isso. Porque é justamente esse, né? É colocar as pessoas em rótulos. É rotular, é justamente falar que aquela pessoa pode ou não pode fazer isso. É dessa maneira que eles atuam. E na minha concepção é muito ridículo isso. Você realmente colocar um jogador justamente porque ele parece ser o que você acha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O nosso maior ícone do futebol lá de 1980, 1990 eram pretos. Eram Washington Assis. E os seus eram brancos. Era Júnior e Zico. Então vocês estão completamente errados. Vocês rotulam isso, mas vocês estão errados. Minha análise, né? O preconceito racial e o livro Um Flamengo Grande, Um Brasil Maior, né? Pra quem não sabe, existe um livro chamado Um Flamengo Grande, Um Brasil Maior, que ele fala sobre isso, né? O Clube de Regatas Flamengo é a construção do imaginário político nacional populista, do Renato Soares Coutinho, que ele fala sobre isso, né? De por que tá assim. E por que surgem esses imaginários todos. É por conta disso. É o preconceito racial, é justamente falar que só negro pode torcer pro Flamengo. Os próprios caras também tentando falar alguma coisa, né? Vasco inventou o negro, o Flamengo inventou o favelado, e não é assim que funciona. Novamente é uma agressão. É uma agressão por conta de um preconceito racial que realmente eles fazem. Se colocar um negro por conta de ser negro num só local, isso é preconceito racial. Os nossos jogadores que a gente forma na base são jogadores nível JK, Luiz Henrique, ele, o Isaac, o Wendel, tudo gente muito parecida. Enquanto vocês também tiveram gente parecido com o Vinícius Júnior, mas outros que não eram nem tão parecidos assim, como Wesley. Então desculpa, mas vocês estão completamente equivocados nisso tudo. E por fim, mas não tão menos importante,
a minha opinião do debate, que é o JK e a inveja do Pedro. Porque enquanto o JK tá, nesse momento, sendo um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, o Pedro tá em decadência. O Pedro não consegue ser artilheiro no Brasileiro, não consegue ser artilheiro na Copa do Brasil, não consegue ser artilheiro na Libertadores, não consegue fazer nada. Pouco atua, pouco faz gol. Mas aí quando vem um jogador do Fluminense que faz muito gol, você já fica de olho, isso é uma inveja. E é muito feio isso. Eu não fico olhando para os jogadores dos outros e vejo falando sobre isso. Eu acho como brincadeira, mas isso que vocês estão fazendo é sério. Antes de falar mais sobre a segunda polêmica, se inscreva no canal, faça o triplo C que é code, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, de todas as 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando sobre a polêmica do Fluminense. E bom, pergunta sincera, o Fio perguntando. Você sabe que Léo Fernandes tem 25 anos, né? Leia os comentários da torcida que parece que ele tem uns 20, 21 anos. Mas é importante a gente comentar sobre isso, né? Do que o Fio falou, né? Do que jogada, do canal 20, do agora jornada 1902. Que é justamente isso, né? Léo Fernandes e imaginário tricolor. Porque desde que chegou o Michel Araújo, o Fluminense ficou carente, parece, de um grande jogador na ponta. Tem que ser na ponta. Uruguai. Parece que o Fluminense ele tem que ter um uruguaio no time. Tem que ter um cara com uma cara completamente diferente, bem exótica. E de fato, isso não ajuda o Fluminense. Esse imaginário que está sendo construído pelo Léo Fernandes não é bom. Porque não faz justamente ver as virtudes e os defeitos dele. É dessa maneira que eu falo, né, sobre a situação toda, né, que eu falo, né, do Léo Fernandes e do John Arias, que também tem outra parte do imaginário, afirmando que, mas o John Arias demorou 1 ano, mas o John Arias, a gente entendia do porquê ele estava demorando tanto tempo assim. O Léo Fernandes não. O Léo Fernandes chegou e não contribuiu por muita coisa pro Fluminense. Já estava completamente certo que ele poderia contribuir, mas ele não contribui da mesma maneira. Enquanto o John Arias, ele era um cara que mesmo ainda não entendendo do Fluminense, contribui bastante com o elenco, o Léo Fernandes não faz isso. Então o imaginário que vocês criaram sobre o Léo Fernandes é errado. E por fim, né, mas não muito menos importante, né, a gestão e a comunicação. Sabe, eu me preocupo bastante de como que é feito, né? Existe uma coisa dentro da psicologia que é chamada da semiótica, que é como que você apresenta um produto ou apresenta justamente qualquer pessoa e essa pessoa ela é valorizada por aquilo ali. Quando a gente viu, por exemplo, que o staff estava vendo ele por muito tempo, então deve ser um jogador bom, né? Encontramos a oportunidade, então esse cara é ótimo. E aí no final da história, a gente tem uma expectativa alta, que a gente não consegue crer que aquela expectativa alta criada é real, não é real. E aí quando a gente vê na expectativa que realmente era completamente oposta, a gente fica pensando assim, mas do jeito que estava vendo, do jeito que estava percebendo, parecia que o Léo Fernandes era um ótimo jogador. E agora ele é demonstrado com isso, como é que pode? É justamente isso tudo que eu estou te falando. Essa criação do imaginário que aconteceu dentro do Léo Fernandes problematiza justamente isso. O imaginário, tanto do João Kennedy quanto do Léo Fernandes, são os problemas. Então, antes disso, olha a realidade. Pare de olhar o imaginário. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todas as 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores, até a próxima.